Este programa é livre para todos os públicos. Um abençoado domingo para você, meu irmão, um abençoado domingo para você, minha irmã. Com alegria que nós nos encontramos no programa Discípulos e Missionários, neste dia 24 de julho do ano de 2022. No programa Discípulos e Missionários de hoje, nós vamos refletir sobre o segundo Dia Mundial dos Avós e Idosos. Porque o Santo Padre, o Papa Francisco, convida toda a igreja a celebrar esse dia tão importante, Dia dos Avós e também dos Idosos, tendo em vista que nós, no próximo dia 26 de julho, celebraremos a memória de São Joaquim Santana, são os pais de Nossa Senhora, da Virgem Maria e, portanto, os avós de Jesus, nosso Salvador. O Santo Padre, o Papa Francisco, por ocasião deste segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, ele publicou uma mensagem. E na sua mensagem ele diz o seguinte: deste modo, o Dia Mundial dos Avós e Idosos é uma oportunidade para dizer mais uma vez, com alegria, que a Igreja quer fazer festa juntamente com aqueles que o Senhor, como diz a Bíblia, saciou com longos dias. Celebramo-la juntos. Convido-vos a anunciar este dia nas vossas paróquias e comunidades, a visitar os idosos mais abandonados, em casa ou nas residências onde estão hospedados. Procuremos que ninguém viva este dia na solidão. Ter alguém para cuidar pode mudar a orientação dos dias de quem já não espera nada de bom do futuro. E de um primeiro encontro pode nascer uma nova amizade. A visita aos idosos abandonados é uma obra de misericórdia do nosso tempo. Para conversar conosco sobre esse tema tão rico, tão importante para a vida da família, da igreja, contamos com a grata presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, bom domingo para o senhor, seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Muito obrigado e bom domingo para você também, e para todos vocês também, e aos avós que nos assistem, desde já, bom dia dos avós, que é depois de amanhã, dia 26 de julho, festa de Santana e São Joaquim, avós de Jesus. Dom Odilo, uma curiosidade, mas por acaso alguém já chegou, uma criança, falou assim, para Dom Odilo, chamando o senhor de avô? Não, por enquanto avô não, mas eu estranhava quando me chamava de tio. Mas, por enquanto, não me chamaram de avô. Né? Mas poderiam chamar, porque já teria idade para ser avô. Claro, sem dúvida. Não teria problema, não. Dom Odilo, o que nós podemos destacar desta mensagem do Papa Francisco, tendo em vista a celebração desse segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos? Olha, uma feliz iniciativa do Papa. Feliz iniciativa do Papa Francisco, a instituição desse Dia dos Avós, que aqui no Brasil era bastante valorizado já. Sim. Por ocasião de São Joaquim e Santana. É verdade. Mas não por iniciativa da igreja. Enfim, as paróquias até celebravam, mas não havia um dia instituído pela igreja. Agora tem. O Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Avós. Antes, no Brasil, mais do que avós, Dia dos Idosos, né? Isso sim. Agora, por que o Papa pensou nisso? Por muitos motivos. Primeiramente, porque o número dos idosos, dos avós, é cada vez maior. A idade média da humanidade está subindo bastante. Certo. As pessoas vivem mais longamente. Por isso nós temos hoje muitas pessoas idosas, muitos avós. Né? Por outro lado, a triste situação de muitos idosos avós que vivem tristes, abandonados, deixados sós, e como o Papa Francisco também diz, descartados, que já não conta mais.
E isso é pena, porque os avós têm tanto ainda para contribuir para a vida das pessoas, da família, da sociedade, da humanidade. Depois de uma experiência de vida acumulada, curtidos pelo tempo, muitas vezes pelo sofrimento, mas também por experiências tão fortes que valorizam a vida, né? Experiência de Deus, experiência de fé. É verdade. Puxa vida, simplesmente botar de lado como se fosse um traste velho que não presta mais, isto seria muito cruel. Então o Papa Francisco tem valorizado muito a pessoa dos idosos. Inclusive, ele realizou uma série de catequeses Exatamente. nas quartas-feiras, né, nas audiências públicas, sobre a pessoa idosa. Nesse contexto, então, tomou ainda mais sentido o Dia Mundial dos Avós. Dom Dilo, eu iria exatamente recordar esta série de catequeses que o Papa Francisco fez a respeito dos idosos, de valorizar a dignidade do idoso, a pessoa do idoso, sobretudo os mais abandonados. E eu me recordo numa dessas catequeses que eu acompanhei, que o Papa também insistia sobre a relação entre as gerações. Ou seja, as novas gerações se encontrando com os idosos, porque os idosos são um patrimônio. É um patrimônio histórico, um patrimônio também familiar. Como é que, de alguma forma, esse encontro ele poderia ser promovido? Não é? As famílias, as igrejas, as comunidades cristãs poderiam, de alguma forma, promover esse encontro entre as gerações? Claro, veja, o Papa, nesse caso, está falando avós, não simplesmente idosos. Falando em idosos, você está falando de uma categoria de pessoas que têm idade. Falando de avós, está falando de pessoas relacionadas em família. Exato. Avós têm filhos, têm netos, têm bisnetos. E aí vem todo o apelo a que eles estejam integrados no convívio familiar, que não sejam esquecidos pela família, abandonados, e que eles continuem a contribuir também com sua parte para a família. Os avós têm um papel importante na formação dos filhos, dos netos, né? Existe essa brincadeira, né? Dizem que a mãe educa e a avó estraga a educação. O pai educa e o avô estraga. Isso é uma brincadeira, enfim, familiar, porque os avós costumam ser bondosos com os netos. Exato. Os pais, às vezes, têm que ser firmes, e é o papel deles, né? Os pais têm que pôr medida, ritmo, disciplina para os filhos, senão os filhos não são educados. Mas os avós se permitem serem bondosos, serem simpáticos, e os netos precisam este balanço das duas coisas, né? Isso educa. Portanto, falando em avós, o Papa está chamando em causa a família, portanto, as relações. E que os mais jovens não desprezem os avós. Aliás, isto é um mandamento antigo, quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Exato. Poderia incluir, né, pai, mãe, avô e avó. Mas a outra palavra, acho que no livro dos Provérbios, tem provérbios lindíssimos também sobre essa relação com os pais, as pessoas idosas, né? O respeito que se deve ter, a consideração pelos cabelos brancos, pela idade e assim por diante, de não desprezar a pessoa idosa, né, que já não tem mais o juízo tão claro, né? Então, é uma questão importante e bonita a ser cultivada, não simplesmente como o idoso cidadão. Claro, o Estado deve cuidar do idoso cidadão. Sim. Mas a família deve cuidar do avô e da avó, né, na relação familiar. O senhor me fez recordar quando menino, adolescente, né? Eu ia com os meus pais para a casa do meu avô materno, e ele tinha lá no seu quintal cana de açúcar. Então a gente mal chegava lá, ele já cortava a cana e dava a cana para a gente chupar. Então, eu acho que também é um dia para a gente celebrar essa memória grata, né? Porque muitos já não têm os seus avós também vivos, né? Mas podem
recordar também na celebração da Eucaristia essa memória grata. Porém, Dom Odilo, também existe o desafio de avós e também idosos que são abandonados, não é? Casas de repouso, procurando prestar esse serviço também no sentido da valorização da dignidade do idoso. E em relação a esse desafio, Dom Odilo, como nós, cristãos católicos, devemos responder a esse desafio? Idosos abandonados, avós, visitá-los, e essas instituições também ajudarmos de alguma forma? Sim, nós temos a Pastoral da Pessoa Idosa, que também foi criada pela doutora Zilda Arns, da mesma que, junto com Dom Geraldo Magela, formou a Pastoral da Criança. Isso. Com uma metodologia semelhante à Pastoral da Criança, a Pastoral da Pessoa Idosa vai ao encontro dos idosos, sobretudo pobres, em situação de abandono e assim por diante. É uma pastoral muito bonita que pode ter em cada paróquia, em cada comunidade. Perfeito. Então, nós cristãos em nossas comunidades devemos ter serviços organizados para estar atentos às situações das pessoas idosas, dos avós, mas nesse caso de todas as pessoas idosas, para que não lhes falte o necessário, assistência humana, mas também assistência religiosa, espiritual, e já que não podem sair, como ficam felizes se alguém vai lá e leva a Eucaristia, um momento de oração com a pessoa idosa. Perfeito. Fica extremamente feliz. Mas também estar atentos para ver se estão assistidos quanto à medicação, quanto à saúde, quanto a tudo mais, o conforto humano necessário. É uma pastoral bonita a ser desenvolvida em cada uma de nossas comunidades. O programa Discípulos e Missionários pode também ser assistido no nosso canal no YouTube. Basta acessar youtube.com/play Canção Nova. youtube.com/play Canção Nova. Assista lá o programa Discípulos e Missionários e divulgue também o nosso programa em suas redes sociais. Estamos chegando ao final do nosso programa Discípulos e Missionários. Dom Odilo, sua palavra para encerramento e sua bênção, por gentileza. Pois não, mais uma vez, vou dizer os parabéns aos avós, mas parabéns, eu acho que não é suficiente, Dê um abraço no seu avô, na sua avó, Lembre deles hoje, convida, no dia 26, quem sabe um almoço, ou faz um almoço diferente, dá um presentinho, eles vão ficar muito felizes. Leva as crianças, leva os netos a visitarem os avós, eles vão ficar muito felizes e vão sentir-se abençoados. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.